No vídeo de hoje falaremos sobre um filme em que ele é amado por gregos e troianos. Que por conta de eu ter atrasado o vídeo da semana passada, o filme de hoje ele vai fechar com chave de ouro o nosso especial de Halloween aqui no canal. É uma animação queridíssima que passou muito na televisão e claro que muitas pessoas juram de pé junto que foi um diretor que dirigiu por conta da sua estética que é muito famosa, mas não foi. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre coisa de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O Estranho Mundo de Jack é um filme estadunidense de animação em stop motion dos gêneros musical e fantasia com estética bem gótica, lançado em 1993, em que foi dirigido pelo Henry Selick, responsável também por James e o Pêssego Gigante de 1996 e Coraline e o Mundo Secreto de 2009. O nosso filme começa em Halloween Town, ou cidade do Halloween, um mundo de fantasia povoado por vários monstros e seres sobrenaturais, em que não demora muito para vermos o protagonista, em que a cidade presta homenagem a ele e a sua forma de administrar cada dia das bruxas que passa. E estamos falando de ninguém mais e ninguém menos do que o Jack Skellington, o Rei Abóbora, em que ele foi dublado por duas pessoas na versão original. Um pelo Chris Sarandon quando ele está falando e pelo Danny Elfman quando o Jack está cantando. Já na versão brasileira temos a voz apenas do Marcelo Coutinho. No entanto, neste ano Jack se cansa da mesma rotina e anseia por algo novo. E ao caminhar pelo seu reino, ele encontra um local em que ele jamais visitou. E este lugar reúne diversas árvores contendo portas com símbolos em cada uma delas, guardando mundos temáticos de outros feriados que conhecemos. Ao ficar deslumbrado pelas cores da porta com o símbolo de pinheiro, Jack tropeça e acaba sendo levado até a cidade do Natal, ficando fascinado por essa data comemorativa totalmente desconhecida por ele. Quando Jack retorna, ele compartilha sua descoberta com seus amigos e vizinhos. E mesmo eles não entendendo direito o espírito do Natal, Jack acha que ainda é uma boa ideia implementar este novo feriado em seu reino. Nisso vemos que há uma personagem mais pé no chão que não concorda com o que está acontecendo, mas respeita a opinião do Jack por gostar dele. E ela é simplesmente a Sally, que na versão original ela foi dublada pela Catherine O'Hara e na versão brasileira pela Silvia Salusti. Por sua vez, a Sally é uma criação feminina feita pelo Dr. Finkelstein, que na versão original ele foi dublado pelo William Hickey e aqui no Brasil ficou na voz do Valdir Fiore. Sally tem uma visão prevendo que os esforços de Jack terminarão desastrosamente e mesmo ela alertando-o, ele ignora seus avisos e a instrui a fazer uma fantasia de Papai Noel para ele. Então o espectador começa a ver mais problemas do que soluções, mesmo reconhecendo que o Jack se esforça muito para não ver tudo isso. Ou seja, durante o filme inteiro o Jack ele tampa o sol com a peneira, basicamente. E agora sim chegou o momento em que eu posso explicar com mais detalhes e com mais calma por que eu escolhi justamente esse filme para fechar o especial de Halloween. Pois apesar dele ser um filme muito popular, ainda assim a gente não pode esquecer que a sua estética é muito peculiar. O filme ganhou a sua popularidade justamente por conta de sua estética e do tipo de humor ácido, que tira sarro de assuntos obscuros, como por exemplo a morte. Em que, pra ser sincera com vocês, eu não reassisti esse filme no Disney Plus, então eu não sei se ele sofreu alguma censura, algum corte, alguma redublagem. Sem contar que esse vídeo de hoje era pra ter sido lançado ainda em outubro, né, fazendo ali referência ainda ao Halloween. Só que como que ele foi lançado? Agora em novembro, e aí eu vi que o próximo mês já é dezembro, aí ficou nesse meio caminho entre o Halloween e o especial de Natal que eu gosto de trazer também, aí eu falei, por que não? Ou seja, o filme de hoje ele acaba sendo aquele caos assim que a gente vê dentro das lojas aqui do Brasil, que de um lado a gente tem acessórios de Halloween e do outro decoração de Natal. Jesus Cristo versus 5.000 Satanás, galera. Quem será que vai ganhar? E eu entendo que muita gente acha que o filme de hoje pertence ao Tim Burton e que pode até ser um efeito Mandela, mas calma que eu vou explicar tudinho pra vocês. E esse erro é totalmente compreensível, porque é assim que
abre o longa-metragem, vemos o nome do Burton junto ao título. E isso acontece por motivos óbvios. Vocês já devem saber que o Burton ele possuiu uma infância lá em Burbank, na Califórnia, e ele gosta muito de trazer esse pedaço da sua vida para os seus filmes, como em Edward Mãos de Tesoura de 1990. E com O Estranho Mundo de Jack não foi diferente, porque ele lembrava desses fatídicos dias, associando-os ao sentimento de solidão. Burton gostava da sensação de troca de atmosfera por conta das datas festivas que depois passavam e davam a impressão que nunca haviam existido. Logo, em 1982, o Burton ele termina de dirigir o Vincent e aí ele acaba escrevendo um poema de 3 páginas chamado The Nightmare Before Christmas, assim como o título original do filme. O Burton ele pretendia adaptar o seu poema primeiramente para um especial de televisão e ele até cogitou de chamar o Vincent Price, que era um dos seus atores preferidos para narrar. Só que aí depois ele pensou bem e viu que o formato também daria certo para um livro infantil. Ele chegou a criar uma arte conceitual e até storyboards para mostrar o seu projeto para o Rick Heinrichs, que trabalhou com ele esculpindo muitos personagens para os seus filmes. E depois de muito papo entre o Burton e o Rick, eles resolveram então conversar finalmente com o nosso diretor, o Henry Selick, falando ali sobre a vontade deles de fazer O Estranho Mundo de Jack vir à vida. E só para contextualizar para vocês como que esses 3 se conheceram, é por causa que os 3 na época trabalhavam para a Disney. Depois que os 3 mosqueteiros estavam unidos, foi a vez da Disney entrar na jogada, pois a empresa começou a considerar o desenvolvimento de O Estranho Mundo de Jack como um curta-metragem ou um especial de televisão de férias de 30 minutos. No entanto, o desenvolvimento do projeto acabou sendo paralisado logo no início por causa que ele tinha um tom muito estranho para a Disney. E por conta disso, o Burton acabou sendo demitido em 1984 e aí foi nesse momento que ele foi contratado pela Warner Bros. E aí ele dirigiu o Beetlejuice de 1988 e o Batman de 1989. E aí vocês guardam essa informação. E eu tô falando isso porque, como vocês já devem saber, a Disney, como uma boa empresa capitalista, o que ela mais odeia na vida é perder dinheiro. E eu digo isso porque o Burton começou a fazer muito sucesso na Warner e aí isso despertou a atenção do presidente da Walt Disney na época, que era o Jeffrey Katzenberg, e aí ele resolveu ter um papinho com o Burton para trazer ele de volta para a empresa. Daí trouxeram o homem de volta à Disney para mostrar as capacidades das conquistas técnicas e narrativas que estavam presentes em Uma Cilada para Roger Rabbit, até então um filme com muito destaque na mídia na época. Ou seja, eles queriam ali um talento, um diretor que pudesse bater de frente com a rival deles, e por que não o Burton, né? Por causa que eles chutam, aí eles pegam de volta, aí eles chutam o homem de novo, aí pega de volta. Eu imagino como é que fica a cabeça do diretor, né? Já é lelé, fica mais. E agora sim que eu falei pra vocês todas as histórias por trás e todas as tretas, que a gente pode voltar à nossa pergunta inicial lá no começo sobre o título. Selick, quando questionado sobre o envolvimento de Burton no trabalho, ele afirmou que não queria tirar os créditos dele, ainda mais que ele era dono do poema que idealizou o filme. Porém, ele não escondia que dentro de 2 anos de produção, Burton apareceu apenas umas 5 vezes no estúdio. E aí é por isso que a gente não vê nem o Burton sendo creditado como co-diretor e apenas como produtor. Mas não foi porque o Burton não queria trabalhar que ele tava de vagabundagem. Era por causa que ele tava super envolvido na direção do Batman Returns de 1992 e na pré-produção do Ed Wood de 1994. E agora nós vamos entrar num assunto super interessante, porque como vocês já sabem, eu amo os títulos traduzidos aqui no Brasil, porém, o filme de hoje, ele é uma exceção. Eu prefiro o original do que o nosso. Eu considero o nosso título meio meh, O Estranho Mundo de Jack. Primeiro, não tem nada de estranho. Eu até considero esse estranho pejorativo, por causa que eu amo essa estética. Então, automaticamente, quem gosta da estética é estranho também. Então, meio assim que eu não gosto. Diferente do estadunidense, que literalmente, ele traduzido é O Pesadelo Antes do Natal, que pode até soar como um puta spoiler pra quem não assistiu, mas eu acho bem melhor. No entanto, eu até compreendo que não foi escolhido esse título aqui no Brasil, porque eu acho ele assim, que ele não é muito palatável, sabe? Tipo assim, fica estranho, soa muito estranho pra um filme infantil. Porém, pra ninguém ficar triste em relação à dublagem, eu prefiro as duas. Gosto da dublagem original, pois as músicas grudam na nossa mente e tenho lembranças de cada uma com bastante carinho, principalmente quando estava aprendendo inglês. Já a versão dublada, eu lembro mais da minha infância mesmo. Até porque eu só tive contato com a versão original muitos anos depois. Porque, gente, eu cresci assistindo Disney Channel e eu via que a Disney, ela
ela tentava, mas com muita força, exportar ali os costumes estadunidenses na gente. E é claro que eu fui influenciada, até porque ninguém é de ferro. Então era aquilo, eu tinha o sonho de comemorar Halloween, pedir gostosuras ou travessuras na rua e tudo mais. Mas antes que me venham falar... Nossa, Bianca, então você era boy. Você tinha TV a cabo, você tinha TV por assinatura. Não, gente, meu pai metia o gato assim, ó, sem dó, no vizinho, e aí por isso que eu tinha acesso a Disney Channel. Enfim, voltando ao assunto, o filme de hoje ele conta então com 3 dublagens oficiais aqui no Brasil. Creio que deve ter fã que gosta de colecionar o VHS ou a versão de DVD com cada dublagem. Não é à toa que quando eu falei o nome dos dubladores na versão brasileira lá no início do vídeo, eu tava falando em relação à cópia de DVD original que eu tenho do Estranho Mundo de Jack, que é até a edição de colecionador. Então, a versão que eu tenho é a dublagem feita em 2011 pela Delarte, com distribuição da Disney Character Voices. Já a primeira versão de dublagem ela é de 1995, em que ela foi feita pela Megasom e distribuída pela Abril Video. Não é à toa que eu lembro que quando eu tinha VHS de desenho da Disney, vinha muita propaganda da própria Abril Video. E depois a segunda versão veio em 1998, em que ela foi feita pela Double Sound, que aí já era distribuído pela Disney Character Voices também. Gente, quando eu falo pra vocês pra beberem água lá na comunidade, é por causa que eu realmente bebo água. E eu tô bebendo de canudinho porque... assim não sai o batom, eu não preciso ficar retocando. O Estranho Mundo de Jack contou com uma equipe de mais de 120 trabalhadores, utilizando 20 estúdios de som para as filmagens. E em seu pico de produção, 20 palcos individuais eram usados simultaneamente para a filmagem. E no total, foram 109.440 frames captados para o filme. Chegaram a construir 227 bonecos para representar os personagens do longa, sendo que Jack Skellington tinha cerca de 400 cabeças, permitindo a expressão de todas as emoções possíveis. Já a Sally tinha 10 tipos de rostos, cada um feito com uma série de 11 expressões. Inclusive a estatueta, os modelos do Jack foram reutilizados no filme James e o Pêssego Gigante, que também foi dirigido pelo Henry Selick. E segundo as palavras do próprio diretor, ele comenta que quando foram compor a direção de arte, era possível perceber que cada mundo possuía suas singularidades, sendo a Cidade do Natal um cenário ultrajante ao estilo do Dr. Seuss, o mundo real entregando algo mais simples e perfeitamente alinhado, e a cidade do Halloween inteiramente espelhada no expressionismo alemão no cinema. Que isso é um detalhe, é uma referência muito marcante dentro do cinema do próprio Tim Burton. Ou seja, possui uma aparência que traz a representação abstrata do real através de sombras e formas distorcidas. Há a manipulação consciente da relação entre luz e sombra para realçar as nuances entre o claro e o escuro. O filme utiliza de uso de contrastes e tons vibrantes, e por mais que a gente veja ali nas cenas que ele não seja tão colorido, ainda assim existem momentos em que há uma cor aqui ou ali que contrasta com o resto. E ainda voltado ao enquadramento, há também a distorção linear, o uso de cores vibrantes remetendo ao sobrenatural e, não menos importante, o retorno ao gótico. No entanto, eu diria que eu acho até engraçado como é que um filme de animação tão simples em stop motion conseguiu popularizar tanto a subcultura gótica de forma positiva e negativa. Positiva, pois temos aquela atmosfera misteriosa, as vestimentas elaboradas, um mergulho no sentimentalismo, uma narrativa diferente do comum e uma mise-en-scène pra lá de peculiar, em que isso acaba influenciando e fazendo com que a pessoa se interesse, se identifique e acabe até estudando sobre a subcultura gótica. Por que não? Por outro lado, como tudo na vida, é claro que também existem os seus pontos negativos. E isso acontece pelo fato do filme sempre associar a figura do gótico ao triste e à desgraça alheia. Não é à toa que até hoje isso ficou e permeou no imaginário coletivo que todo gótico é triste, depressivo e não consegue desenvolver qualquer tipo de complexidade sentimental relacionada ao bom, seja esperança, gratidão ou excitação. E para defender o nosso lado, é claro que eu estou aqui para enaltecer os momentos que são muito bem desenvolvidos dentro do filme, para mostrar para todo mundo que sim, há complexidade sentimental, os góticos têm sentimentos, eles sentem as coisas, eles não são apáticos. Os próprios personagens, eles são bons, todos eles, mas até a página 2, porque eles demonstram a sua outra face com muita facilidade. Eu diria até que tudo é muito aflorado quando mudam a emoção, é tudo muito rápido, mas com exceção da personagem da Sally. Mas Bianca,
Mônica, ela demonstra ser ruindade pura por causa que ela vai lá e envenena o cientista com beladona venenosa. Gente, calma. Apesar dela fazer isso, ela não faz porque ela é ruim, porque ela vai dar uma risada maquiavélica no final. Eu diria que ela faz isso totalmente por amor, até porque ela vive ali com o cientista numa situação muito opressora e tóxica. O cientista até pensa que é dono dela por tê-la criado, mas ela está longe de querer o mínimo de companhia dele. E assim como a literatura gótica, temos uma narrativa então que traz toda essa porção de sentimentalismo baseada então no poema gótico do Burton. Então a gente vê ali a paleta, a mise-en-scène, todas ali unidas, formando essa porção de sentimentalismo, indo totalmente à contramão ao estereótipo que as pessoas possuem sobre a subcultura gótica, como eu citei anteriormente para vocês. E vemos as pitadas, seja no amor que Sally possui insegurança de demonstrar ao rei da abóbora, como a indiferença ou apatia de Jack pelo seu reino que cai na mesmice ano após ano. E outro ponto que eu gostaria de destacar e que eu acho muito curioso é essa atmosfera, essa egrégora que se forma na cidade do Halloween, em que todo mundo se organiza em prol desse único dia que acontece no ano. We've got to find Jack! There's only 365 days left till next Halloween! 364! Diferente do Jack, que quebra esse ciclo, esse raciocínio, mas depois compreende o motivo do porquê as coisas são como são. Inclusive o Jack aprende que deve respeitar os universos. Ele percebe que ele não se saiu bem sendo o novo papai cruel, mas não porque era a primeira vez dele fazendo aquilo, mas porque ele não foi feito para isso. E podemos notar quando ele faz a reunião geral com os outros habitantes da cidade do Halloween, e a árvore que ele apresenta, apesar de estar decorada e com cores vivas, a árvore mantém os aspectos biológicos do seu universo, cheia de galhos secos, mesmo estando decorada. E vemos esse padrão se repetir, por exemplo, quando Jack tenta fazer um simples recorte de papel, ou até mesmo na cena da orquestra tentando reproduzir a música de Natal. Em relação aos pigmentos do filme, é satisfatório a gente ver como que funciona a dinâmica da paleta de cor. Eu não vou destacar uma cor em específico, como normalmente eu faço aqui nos vídeos do canal, mas eu quero mostrar aqui pra vocês como que o Henry Selick e o Tim Burton conseguiram fazer com que a paleta do filme em si tivesse harmonia, mesmo permanecendo com cores frias e tons escuros. É notável que o filme utiliza de muita luz e sombra, mas não fica nem um pouco datado ou caótico de reassistir. E eu diria que o ponto essencial que faz o espectador não achar cansativo são as diferentes formas e texturas dentro dos enquadramentos, tornando tudo muito mágico. E agora, como já foi provado por A mais B que o Tim Burton não precisa necessariamente dirigir alguma coisa para ter a estética dele, eu vou indicar para vocês um curta-metragem chamado The Sandman, lançado em 1991, em que é baseado num conto do Neil Gaiman. E quando eu assisti pela primeira vez, eu jurei de pé junto que havia dedinho do diretor ou do produtor do nosso filme de hoje. Mas eu fui enganada. E na verdade foi um curta dirigido totalmente pelo Paul Barry. Eu não tô querendo dizer aqui pra vocês que se vocês chegarem numa árvore e balançar, vai cair 10 diretores como Tim Burton. Mas eu tô querendo mostrar pra vocês e abrir o leque de opções de filmes pra vocês assistirem. E já que estamos falando sobre novos títulos, infelizmente O Estranho Mundo de Jack é um dos filmes que só houve fofoca de continuações, mas não teve resultado. Em 2003, a Disney começou a considerar a produção de uma sequência, mas em vez de usar stop motion, eles queriam usar animação por computador. E foi o próprio Burton que convenceu a Disney a abandonar a ideia. E foi aí que entrou em cena o jogo The Nightmare Before Christmas, Ug's Revenge, de 2004, que serviu como uma sequência do filme, com a equipe de desenvolvedores da Capcom indo atrás do Burton em busca de conselhos para abordar no game. E não pensem que foi apenas a Disney que tentou com muita força trazer uma continuação do filme de hoje, pois o próprio Selick deu entrevistas, falou na imprensa sobre diversas vezes que gostaria que uma continuação ou até um prequel do filme se tornasse realidade. Só pra vocês terem uma noção, o Selick ele tenta falar sobre esse assunto com o Burton desde 2009 e nada desse projeto ir pra frente. A Disney tentou até trazer uma continuação em forma de livro, que é o Long Live the Pumpkin Queen, lançado em 2022 e escrito pela Sharon Shaw, apresentando a Sally como personagem principal, contada através de seu ponto de vista, com eventos ocorrendo após o filme. O Estranho Mundo de Jack conta com inúmeras referências pop. Sempre que possível vemos homenagens ao filme e até participações especiais. Irei citar a música I Miss You, de 2003, do Blink-182, que faz referência ao filme. We can live like Jack and Sally if we want.
A própria música This Is Halloween, que faz parte da trilha sonora do filme, teve inúmeras gravações, inclusive do Marilyn Manson e do Panic! At the Disco. Sem contar que faz parte do catálogo de danças presentes em Just Dance 3. E é claro que eu não poderia deixar de citar o Kingdom Hearts, que é a junção da Disney com Final Fantasy, em que a gente pode acessar a Halloween Town, em que os personagens até entram no clima festivo também, utilizando de fantasias. A trilha sonora do filme, como todo bom filme que tem ali a sua pitadinha do Tim Burton, é claro que ficou nas mãos do Danny Elfman, que vocês já ficaram sabendo lá no começo do vídeo, que ele também foi responsável por dublar a voz de Jack Skellington quando ele está cantando. Elfman descobriu que escrever as 11 canções para o longa foi um dos trabalhos mais fáceis de sua carreira, pois ele admitiu que tinha muita coisa em comum com o nosso protagonista. E como eu citei a dublagem anteriormente, agora, como eu costumo fazer, colocar os trechos ali da canção, eu vou colocar tanto na versão no áudio original, como na versão em áudio em português do Brasil. E aí vocês vão poder sentir esse arzinho de nostalgia, essa atmosfera entre o Halloween e o Natal que eu tanto gosto, assim como o Tim Burton. Irei destacar Jack's Lament, ou O Lamento de Jack. A escuridão me invade assim. Oh, there's an empty place in my... Seguido de What's This, ou O Que É Isso? Ah não, que é isso? Alguém beijou alguém. Oh céus, que coisa incomum. Oh look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why that looks so unique. E por último, Sally Song, ou Canção da Sally. Meu coração pulsando com O Estranho Mundo de Jack, ele participou de muitos festivais relacionados à animação, fantasia e até terror, ganhando alguns prêmios. Ganhou como melhor filme de fantasia e melhor música durante o Saturn Awards, seguido dos prêmios com melhor conquista individual, uma para o diretor e outra para o Dean Taylor, o diretor de arte, durante o Annie Awards. E o filme que indicarei hoje é O Flautista de Hamelin, um longa tchecoslovaco, uma animação Dark Fantasy lançada em 1986, em que foi dirigido pelo Ilji Barta, responsável também por Brinquedos no Sótão de 2009 e pela coletânea de curtas Labyrinth of Darkness de 1978. Eu trouxe essa indicação para fazer jus ao canal, já que eu sempre trago filmes em que poucas pessoas falam sobre ou até ouvem falar. Sem contar que esse diretor da indicação, ele também gosta de trabalhar muito com bonequinhos e uma estética pra lá de assustadora, muito semelhante com o nosso diretor de hoje. E enquanto o filme de hoje foi baseado no poema gótico do Burton, a indicação de hoje foi baseada num conto, só que mais clássico. E mais, os trabalhos do Barta, eles também usam e abusam do expressionismo alemão dentro do cinema, como eu citei anteriormente que o Tim Burton e o Henry Selick usaram no filme de hoje. O nosso protagonista, acompanhado do som de sua flauta, salvou a cidade do ataque dos ratos, afogando os roedores no mar. Mas, no momento em que ele deveria receber a sua recompensa, ele é traído pelas autoridades, não recebendo o combinado pelos seus serviços. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre o Estranho Mundo de Jack? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!